Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Oi, pessoal, boa noite. Só um instantinho que eu só vou arrumar uma configuração aqui, porque abriu o microfone e a câmera de todos, tá? A gente já começa. biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Ei, estudante! Bom, boa noite, pessoal. Oficialmente, então, sejam bem-vindos à nossa quarta aula ao vivo de legislação e ética profissional. Pessoal, antes de chamar a professora aqui, eu queria falar com vocês sobre o Let's Talk de vocês. Então, como nós já estamos chegando na quinta semana, a gente já tem uma data prevista, eu já posso passar para vocês quando que vai acontecer o Let's Talk desta disciplina, ok? Então, no dia 30 do 10, tá? Às 19 horas. Eu vou mandar um comunicado para vocês, avisando certinho com essa data, com esse horário, para que vocês possam participar. A maioria de vocês, ou todos vocês, já conhecem como funciona, né? O Let's Talk é live tira dúvidas sobre a atividade mapa, que vocês podem participar, e está interagindo com a professora, trazendo a sua dúvida, para auxiliar no desenvolvimento da atividade em si. Então, anotem na agenda de vocês e deixam bem certinho aí para vocês participarem com a gente. Professora, boa noite. Prof, pode ativar seu microfone e sua câmera que ele desativou quando eu mexi nas configurações aqui. Ah, tá. Eu tava bem falar aqui com vocês. Boa noite, Estava pessoal. Boa noite, desativada, Prof. prof, Renan. desculpa. Imagina, não tem problema. Vou compartilhar com vocês a apresentação, só um minutinho. Prof, então desejo uma excelente aula. Ok, muito obrigada. Só um minutinho, pessoal, que está carregando a apresentação. Eu vi um outro jeito de compartilhar o PowerPoint com vocês aqui. Isso aqui precisa carregar um pouquinho. Tá indo, tá? Tá na metadinha já. Hoje eu separei para o finalzinho da nossa aula para eu conversar com vocês e falar algumas coisinhas de redes sociais. Eu acho que é bacana, eu acho que vocês já estavam com um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de dúvida, né? Mas se não der tempo, a gente deixa para a próxima aula, tá? Não vai ter problema nenhum, porque eu encaixei dentro da nossa unidade de hoje, tá?
Então, a gente vai estar trabalhando hoje a unidade número 4, tá? E ela fala sobre a legislação nacional. Só fechar umas coisinhas que abriram aqui. Pronto. Então, a gente vai fazer uma revisão dessa unidade, da unidade 4, e ela tange o quê? Ela fala sobre a legislação nacional, né? A nossa legislação guarda-chuva, né? Tudo que a gente, né, obedece, tudo que nos contempla, tá? Então, a gente vai ver alguns pontos principais, entender como essa legislação se aplica no nosso dia a dia, e também a gente vai ver o papel social, o papel ético do arquiteto dentro desse sistema, né? A gente vai olhar também como a legislação não é somente burocracia, não é só algo burocrático, mas também ela é uma base que sustenta o nosso trabalho, que é uma segurança nossa, é uma segurança da sociedade e ajuda a fazer uma valorização da nossa profissão. Tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos reais de conflitos para vocês darem uma olhada, é mais para instigar vocês, a gente não vai abrir muitas discussões, tá? Mas é para deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, tá? E vamos lá. Aqui. E, então, sobre a legislação nacional de arquitetura e urbanismo, tá? A gente vai além da norma, tá? A gente vai sobre o direito da cidade, tá? Então, a gente tem que entender o espírito, né? O que é a essência disso? Por que isso existe? Por que essas normas existem? Tá? Então, a gente tem que debater por que o direito da cidade, né? Por que ele é garantido pela Constituição, né? E reforçado por outras normas, outras legislações. Só que, às vezes, isso parece tão inacessível, né? Às vezes, é acessível só para algumas pessoas. Então, é algo muito profundo ainda, é algo muito vigente em discussões de arquitetura, discussões de encontros, principalmente discussões no que tangem o conselho, né? A própria participou de uma conferência nacional, e dentro dessa conferência nacional, isso é extremamente debatido, porque parece algo simples, né? Acontece muito, é muito visual. Aqui, por exemplo, uma imagem para vocês de uma discrepância, tá? Lá de Bombai, em que a gente tem do lado uma favela e do lado grandes edifícios, uma cidade planejada, uma cidade, né, entre aspas, evoluída, tá? E então, isso nos deixa, né, com essa dúvida, por que é tão difícil? Né? Porque não é só planejar, o que mais tem? Né? Tem toda uma questão social, essas pessoas que estão instaladas ali, né, dentro dessas áreas de regularidade, elas têm família, elas têm o vizinho que cuida do filho, né? Quando ela sai para trabalhar, a vizinha cuida do filho dela. Eles têm toda uma estrutura social que abarca isso, né? Então, sempre é muito difícil estar tangendo e tentando resolver de uma maneira muito rápida, porque são várias camadas de coisas e situações que, né, precisam ser resolvidas. Então, a gente tem que pensar que tipo de cidade que a gente quer, que tipo de cidade que a gente quer construir. Né? Se a legislação ela é aplicada de uma forma tecnocrática, ela é distante da realidade e ela exclui, às vezes, quem mais precisa. Então, o nosso papel como arquitetos e urbanistas, ele vai muito além da técnica. A gente se transforma em agente transformador social, um agente social. Tá? Então, a gente tem que garantir os saberes populares, que, por exemplo, lá na unidade de vocês, tinha o caso lá do Seu Zé, né? Que o Seu Zé foi fazer uma reforma lá na sua residência, ampliação, e ele foi punido, né? Porque ele foi punido porque ele tinha tentado, de uma forma irregular, aumentar sua casa, mas a prefeitura falhou em entregar uma praça também dentro desse contexto. Então, são várias camadas, né? E, às vezes, parece ser muito inacessível. Então, a gente tem que considerar que tudo isso é importante, né? Deve ser visto, deve ser pensado, mas principalmente deve ser transmitido por nós, arquitetos e urbanistas, tá?
Então, a legislação, ela não é só esse conjunto, né, de normas que devem ser cumpridas, a serem cumpridas, mas é um instrumento de atuação crítica e ética. Outro exemplo para vocês também dessa discrepância, desse contraponto, é a cidade de o bairro de Santa Fé, da Cidade do México, tá? Em que a gente tem edifícios de luxo, um bairro de alto padrão, coladinho com moradias irregulares, com favelas, ou com bairros de baixa renda. Aqui, outro exemplo, Petaras, Caracas, Venezuela, também, tá? Então, vocês veem a divisão pela avenida. Então, de um lado, as moradias de baixa renda, do outro lado, parece que a cidade em si, a cidade que foi planejada, né? Mas a favela não deixa de ser cidade. Aqui, outro exemplo, a Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Essa é um exemplo nacional mais conhecido por vocês, por nós, brasileiros. Uma outra vista da mesma favela, tá? Então, ela acontece, né? A cidade é esse organismo vivo, né? Alguns autores defendem como organismo vivo. Então, como que a gente vai resolver isso, né? Como que a gente se aporta disso? Aqui, um outro exemplo de Paraisópolis, de São Paulo. Também, esse é um edifício muito famoso, né? Que cada andar tem uma jacuzzi, enfim, observem, pensem, né, o que isso está acontecendo, por que isso acontece. Outro exemplo de Paraisópolis, outra imagem também, né, a favela é gigante, ela é muito grande, tá? Então, vocês, né, têm que entender que, aqui em Buenos Aires, que tudo isso vem acontecendo, só que de uma proporção muito grande e com muitas camadas a serem resolvidas. E o que nos aporta é a legislação, tá? No que a gente vai nos segurar, né? No que a gente vai se aportar para tentar resolver isso através da legislação, tá? A legislação vai nos proteger, nos ajudar a tentar resolver essas situações tão discrepantes que acontecem, né, nas formações das cidades. Então, a gente tem a primeira que eu queria conversar com vocês, que são as ferramentas do Estatuto. Tá? Então, coibir a retenção especulativa. Então, como assim? Né? O Estatuto da Cidade, ele dá aos municípios instrumentos robustos para intervirem em propriedades ociosas ou subutilizadas que não cumprem seu papel social. Tá? O primeiro é o parcelamento do solo, que eu coloquei aqui para vocês, parcelamento, edificação ou utilização compulsória, que é uma obrigação de dar destinação adequada, tá? Então, ela vai impor ao proprietário a obrigação de dar função urbana àquele terreno, tá? Então, está subutilizado e ele vai obrigar o dono a fazer uso daquele. Então, por exemplo, né? Então, se esse proprietário ele se recusar, ele falou, não vou, eu não vou mexer, e se recusa a fazer qualquer movimentação, o município ele pode aplicar o que a gente chama de IPTU progressivo no tempo. Então, o IPTU ele tem essa alíquota que é aumentada anualmente por um período de até 5 anos. Tá? Então, ele vai aumentando, ele dá até 15%, tá? Se o parcelamento do solo não acontece, tá? Então, esse proprietário, ele vai ficando com essa dívida crescente se ele não pagar, certo? Então, ele tem que arcar. Tá? Isso dói no bolso e a gente sabe que às vezes, o que mais acaba funcionando, tá? Então, ela é uma sanção fiscal que pode chegar a 15%, então, do valor venal desse imóvel. É bastante, né? E se essa ociosidade persistir, a prefeitura ela pode desapropriar esse imóvel, tá? A prefeitura ela pode pagar essa dívida e o que acaba reforçando esse caráter social da propriedade, né? Então, esse caráter de dar uso social para essa propriedade, tá? Mas, lembrando, porém, entretanto, todavia,
que o uso desse instrumento em específico, ele é mais redistribuído e ele é pouco utilizado pelos municípios ainda, né? Ele acontece, mas para chegar no nível de desapropriação, que a prefeitura acaba desapropriando imóvel, demora, né? Ele é um processo jurídico que demora, que às vezes acaba que o próprio proprietário faz a negociação desse valor, né, dessa alíquota, e vai pagando ao longo do tempo e acabam se organizando, né? Porque é o que é. Na verdade, a intenção seria essa, a intenção correta, né? Seria que justamente o proprietário pegasse o terreno e desse um uso, não deixasse para a prefeitura fazer isso, né? E ele acaba perdendo, né? Então, basicamente isso. E dentro do site da Prefeitura de São Paulo, tá? Na aba de gestão urbana, tem uma cartilha muito bacana que eu encontrei, tá? Ela é uma cartilha de função social da propriedade, então ela explica bem certinho cada item, né, para a população, porque a gente sabe que a linguagem jurídica, ela já é complexa, né? Ela não é tão clara para a população, né? Para o nosso vizinho. Pensa aí, nossa mãe, nosso pai, nosso avô, né? O vizinho ali da frente. Então, às vezes, para a gente explicar algo para eles, aí que vai clarear sobre, por exemplo, isso, né? IPTU progressivo, o que é isso? Mas a Prefeitura de São Paulo, ela fez essa cartilha muito bacana, depois vocês podem procurar, tá? Ela chama Função Social da Propriedade e ela tem esqueminhas visuais, ela explica, né, como é que funciona cada uma dessas coisas, né? Como é que esse IPTU progressivo, por que ele acontece? Então, ele tem uma explicação bem bacana, tá? Fica aí de plus para vocês procurarem depois, né? Se tiverem curiosidade, um PDFinho bem bacana que vocês podem baixar, tá? Continuando. E então a gente tem essas ferramentas também de planejamento e inclusão, tá? Então são outras estratégias, outras ferramentas. Essa primeira que eu trouxe para vocês é bem comum, que é conhecida como outorga onerosa, tá? Outorga onerosa do direito de construir. Ela, o que é? Além dessas sanções anteriores do Estatuto da Cidade, a gente tem essa outorga onerosa, tá? Ela permite que o município cobre uma contrapartida financeira para permitir que se construa acima do coeficiente básico, né, de construção e reverta esses recursos em melhorias urbanas, tá? Aqui o exemplo para vocês, ó. Esse terreno tem 1.000 metros quadrados e é um coeficiente de aproveitamento 1, tá? Então, sendo assim, o proprietário ele pode construir 1.000 metros quadrados, tá? E é essa parte de baixo ali que vocês estão vendo, no 1.0, tá? Teoricamente, é isso que ele pode construir, tá? Então, se ele quer construir mais do que isso, sendo que o coeficiente pode, né, chegar a 5, que é o máximo permitido nesse exemplo, ele tem que pagar a diferença, que é a outorga onerosa. Tá? Isso acontece muito em regiões centrais de cidades já existentes, né? Então, às vezes acontece de um grande empreendedor, ele quer construir uma edificação lá dos seus 20 pavimentos e acaba tendo que utilizar a outorga onerosa. E aí, o que acontece? Esse investimento, esse incentivo, essa diferença que ele tem que pagar, pode ser aplicada, por exemplo, na estrutura de um novo saneamento, instalação de um saneamento básico numa novo bairro da cidade, ou um bairro que está precário, que ainda não tem tudo isso. Então, é um incentivo que ele pode ser aplicado em melhorias urbanas, tá? Às vezes, ampliação de alguma avenida, reformulação de algumas vias, enfim, né? Esse recurso, essa continha que o empreendedor paga, né, para usar mais do que é o limite básico, ele é aplicado em melhorias urbanas, ok? Outra ferramenta é transferência do direito de construir, tá?
ela é bastante utilizada, bastante crucial para questões de preservação, tá? Então, se o imóvel tem o seu uso restrito, aqui, por exemplo, casarão histórico, o proprietário, ele pode vender ou usar o potencial construtivo em outro terreno, gerando valor para a preservação sem penalizar financeiramente o proprietário. Tá? Então, um exemplo aqui visual para vocês, ó, edificação com restrição de tombamento. Tá? É uma edificação dessas coloniais que a gente vê, né, bastante com frequência. Então, a gente tem uma possibilidade construtiva grande, tá vendo? Pontilhado. Tá? Então, ele pode transferir esse potencial construtivo para uma outra edificação. Tá? E essa edificação receptora utiliza esse potencial construtivo. Tá? Então, isso chama transferência do direito de construir. Ok? Outra ferramenta. ZEIS. Né? ZEIS são as zonas especiais de interesse social. São áreas destinadas prioritariamente à moradia de baixa renda. Então, para combater a informalidade, a gente tem, então, a introdução dessa ferramenta, tá? Que são as ZEIS. Elas são áreas com regras específicas, são zoneamentos específicos, áreas específicas do parcelamento e uso do solo, tá? Destinadas prioritariamente à moradia de famílias de baixa renda, auxiliando na integração desses assentamentos ao tecido urbano formal. Trouxe para vocês um exemplo bem interessante, tá? Aqui na imagem, ela é uma imagem de uma reportagem que saiu esse ano, tá? E ela Prefeitura propõe ZEIS de reparação para enfrentar problemas em conjuntos habitacionais. Proposta tem como foco residências na periferia de Fortaleza, com grandes populações, como Cidade Jardim, José Euclides, Alameda das Palmeiras. O Cidade Jardim tem mais de 5 mil residências. Então, o que é isso? A Prefeitura de Fortaleza, ela propôs essa área, esse zoneamento, tá? Que já era uma área de interesse social. Tá? Já era uma zona específica de interesse social. Só que o que aconteceu? Tá? Essas que fala ali, ó, Euclides, Alameda das Palmeiras, elas já eram conjuntos habitacionais que estavam exacerbados, tá? Tava muito cheio, já não tinha, estava tudo extremamente ocupado. Então foi criado mais ZEIS, mais zonas de interesse social, construído essas edificações, essas residências, para tentar reorganizar toda essa população que já estava sobrecarregando aquele perímetro. Entenderam? Então, essas zonas de interesse social, às vezes, quando elas são criadas pelos municípios, elas não dão conta de toda a população que precisava, né? Essas moradias de baixa renda, às vezes não vão atender todos os moradores, todas as famílias de baixa renda. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui. Foi preciso criar outro condomínio, né? Mais 5 mil residências para tentar secar o gelo, digamos assim, do que já estava acontecendo com essas famílias de baixa renda, né? Tentar fazer essa sublocação dessas famílias, tá? Então, é um problema crescente, às vezes é uma ferramenta estratégica, né, bem eficiente, tá? Isso acontece em bastante cidades, às vezes as cidades elas fazem esses projetos e acabam conseguindo 2 mil residências, que são aqueles condomínios bem My House, My Life, bem Minha Casa, Minha Vida, que são as casinhas iguais, parecidinhas, né? Só que tem outra situação, né? Outro contraponto disso. Geralmente, as zonas de interesse social, elas são nas periferias das cidades. Só que, nas periferias das cidades, né, são várias problemáticas que a gente pode apontar.
Por exemplo, a gente tem a situação de ter que fazer, o município ter que se desdobrar financeiramente para atender esgoto, água, vias, né? Então, tem toda a estrutura urbana que tem que levar para essas extremidades, essas bordas da mancha urbana, tá? Que não tinha até então toda essa estrutura, essa infraestrutura urbana. Tem também questão de deslocamento, né? Os acessos, os ônibus, as vias, deixa tudo mais longe para esses trabalhadores, né? Porque entende-se que essas pessoas de baixa renda são a mão de obra, né, das cidades, então deixa longe. Essa infraestrutura para o município, né? Então, e outra coisa, marginalizar ainda mais a população que já é marginalizada. Entendem? Então, são várias camadas. É bacana, é muito importante, é uma ferramenta que funciona, mas tem que saber aonde que a gente vai impor, aonde que a gente vai estabelecer essas zonas, né? Se é tão na periferia, assim, não tem uma outra área subutilizada na região um pouco mais central da cidade. Então, por que não traz, né? Não propõe essas moradias para a área central, já que essa população é a mão de obra, não facilita o transporte, né? Enfim, fica aí o questionamento para vocês, né? Porque a gente sabe que são tomadas do município, né? Cada município propõe as suas zonas especiais, né? Então, vai do arquiteto e urbanista, né? Os urbanistas das prefeituras, dos municípios, pensarem e proporem isso, ok? Outra ferramenta que é mais conhecida, né? Eu acho que de todas essas, por exemplo, é a única que a minha mãe conhece, que é o uso capião, né? Existem vários tipos de uso capião, tá? Mas o mais comum, o mais simples que a gente conhece, que é esse, né? O uso capião especial urbano, tá? Ele pode ser individual ou coletivo, mas também é vital para garantir a segurança jurídica das populações vulneráveis. Tá? É a aquisição por ocupação mansa e pacífica de 5 anos para moradia, ok? Então, isso é o mais comum, assim, né, que a gente conhece, ou se vocês não conheciam, né, também tem essa ferramenta, tá bom? Que defende e protege a população. E o principal instrumento que nós temos, né, o norteador, é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que a gente chama de PDUI, tá? Esse plano, ele é obrigatório e ele tem que articular o planejamento regional, tá? Pensa no macro, tá? Abordando temas como infraestrutura viária, saneamento ambiental, habitação, tá? Então, o Estatuto da Metrópole, ele garante que o planejamento seja coerente, exigindo que os planos diretores municipais estejam em consonância com o PDUI, tá? E isso é vital para que não haja conflitos, então, entre os planejamentos locais, o planejamento local e as necessidades regionais. E, além disso, o cumprimento das diretrizes do Estatuto da Metrópole, a gente consegue que o planejamento seja mais coerente, tá? O Estatuto da Metrópole, ele exige que os planos diretores municipais estejam em consonância com o PDUI. Tá? E isso é vital para que ele não tenha conflitos, né, de planejamento local, enfim. E, além disso, o cumprimento das diretrizes do Estatuto é um requisito para acessar determinadas fontes de financiamento federal. Tá? Então, por exemplo, essa de criar essas 2.000 habitações sociais ali, né, do bairro X, né, nos EIs. Tudo isso vem no financiamento federal, tá? Então, o município tem que estar certinho, obedecendo certinho o Estatuto da Metrópole, cumprindo com o seu plano diretor, cumprindo com o PDUI, tá? Para daí conseguir acessar algumas determinadas fontes de financiamento, tá? E o Estatuto da Metrópole também, ele promove um desenvolvimento mais equilibrado e justo para o que a gente aborda numa questão territorial integrada. Tá? Então, aqui no slide de vocês, ele fala que o plano diretor, ele é um instrumento de ordenamento territorial. O plano diretor, ele é obrigatório para municípios de mais de 20 mil habitantes.
ou em regiões metropolitanas. Por exemplo, eu, a prof, eu sou de uma cidade que chama Manfrinópolis. Tá? Manfrinópolis, ela fica no sudoeste do Paraná. Só que Manfrinópolis, ela não é uma cidade, é um município, mas ela não tem plano diretor. Por quê? Porque ela tem 5.000 habitantes, tá? E majoritariamente esses habitantes são de zona rural, tá? Então, é um município que não conhece, não tem um plano diretor. Mas Guarapuava, que é onde a prof mora atualmente, precisa. Ela tem, porque ela já passou de 20.000 habitantes. E quando vai passando desse número de habitantes, a cidade precisa se organizar. Ela precisa se organizar para crescer. Vocês conseguem entender que uma cidade de 5.000 habitantes é uma cidade menorzinha, que tudo flui, um pouco mais natural, que não tem tanto transtorno, diferente, por exemplo, de uma cidade de 80.000 habitantes, né, 100.000 habitantes, né, milhões, pensa São Paulo, né, Curitiba, Belo Horizonte, capitais, né? Então, a gente tem que entender que o plano diretor, ele tem um porquê de acontecer a partir de 20.000 habitantes, tá? Então, decorem aí na cabeça de vocês 20.000 habitantes, porque às vezes é questão de concurso, questão de prova, enfim, né? E o plano diretor, ele deve ser traduzido de forma clara e participativa, né? O plano diretor, ele tem que ser uma linguagem para a população, tá? Uma linguagem acessível. Quando são feitas modificações, criações de lei, criações de novos zoneamentos, a participação popular é essencial. Então, são vários gestores municipais, vários conselhos que compõem, né, esse conselho, né, conselho de plano diretor. E, então, tem toda uma movimentação popular e participativa de vários gestores. Ah, só que o desafio que a gente tem são desafios técnicos e resistência do mercado imobiliário, né? Então, existem muitas brigas. Por exemplo, na cidade da prof, Guarapuava, a gente tem... A prof participa do Concidades. O Concidades é o conselho do plano diretor. E lá no conselho é uma audiência pública, né? A gente recebe... o pessoal do bombeiro, o pessoal da polícia, o pessoal das instituições de ensino, das faculdades, os vereadores, o pessoal da prefeitura, enfim, todo mundo que tange, né, que consegue colaborar com esse plano diretor. Aí o que acontece? Tem o pessoal do mercado imobiliário também, tem os representantes de imobiliárias, né, do empresarial, e existem muitas brigas. Por quê? Por exemplo, tem uma área muito bacana que tem um pessoal de fora que quer investir e criar um condomínio na borda ali da cidade. Só que, né, existem alguns poréns, né? Por exemplo, o pessoal que vê a parte ambiental consegue enxergar que aquele terreno, né, aquela área, ela fica próxima de uma área destinada à preservação ambiental, tem um parque importante ali, né, e tenta vetar, né? Só que o mercado imobiliário, ele consegue contornar e cria um grande empreendimento ali, né? E vai acontecendo essa briga, né? Cada um tenta puxar para um lado, tem essas dificuldades técnicas de implementação de legislações, de criações de legislações, implantação dessas legislações, mercado imobiliário, que a gente sabe que o financeiro pesa. Então, resumindo para vocês, né, apesar dele ser participativo e ter que ser traduzido de forma clara, ele é muito complexo. Né, muito complexo. A implementação de um condomínio, por exemplo, ele é muito complexo, ele tem que ver a questão ambiental, a questão legislativa, se a malha urbana da cidade pode crescer para aquele lado, se acontecer, como que vai ser o acesso dessa população à mobilidade, né? Vai ter fácil mobilidade? Essa população nessa região tem acesso à saúde, tem acesso à educação? Então, são várias camadas, né, que fazem o plano diretor, que é o que faz acontecer as cidades, ok? Outro também
que eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês, que é o tal do Estatuto da Cidade, da Metrópole, né? Ele condiz com a Lei 13.089 de 2015, governando além das fronteiras. Tá? Então, o Estatuto da Metrópole, ele reconhece, assim, que os problemas urbanos como mobilidade, saneamento, eles não se limitam a fronteiras administrativas, tá? De um único município. Ele surgiu para regulamentar a complexa gestão dessas cidades, dessas regiões, principalmente. Vamos pensar um pouco macro, né? Fala metrópole, então a gente vai pensar algo maior nessas regiões. E exige uma coordenação entre municípios e estados, né? Porque às vezes uma região metropolitana, ela vai pegar 2 estados, né? Ela vai passar desse limite, né, dos estados, e ela vai abarcar. Então, tem que ter toda essa coordenação, né? Esse pensamento maior, macro. Porque a gente está falando com cidade é de cada município. Cada município tem o seu, cada município faz o seu, escreve o seu, briga pelo seu. Só que o Estatuto da Metrópole, ele tange um pouco mais, né? Ele cresce, ele manda um pouquinho mais, tá? Ele tenta gerir esses pequenos planos diretores, pensamos assim, tá? E o princípio central, né, do Estatuto da Metrópole é que a gestão integrada, ela tem que ter funções públicas e de interesse comum, tá? Ou seja, aquelas que ultrapassam os limites municipais. Então, essa lei exige que a formalização de instâncias de governanças interfederativas, como consórcios e conselhos colegiados, eles podem garantir uma representação partidária e com grande participação da sociedade civil, tá? E problemas que a gente tem, né, desafios que a gente tem, comuns para o Estatuto da Metrópole, principalmente, mobilidade. Então, como é que a gente vai fazer a mobilidade funcionar dentro dessas grandes áreas, dessas regiões, entre municípios, como que as habitações vão funcionar, como o saneamento vai funcionar, né? Questões comuns que a gente já, né, conhece. E a gente tem o PDUI, tá? O principal instrumento é o PDUI, que é um plano obrigatório e ele deve articular esse planejamento regional, então abordando temas como infraestrutura viária, saneamento, enfim. Do Estatuto da Metrópole, ele garante que o planejamento seja mais coerente, tá? Exigindo que os planos de diretores municipais estejam em consonância com o PDUI. Tá? Além disso, as diretrizes do Estatuto da Metrópole, eles vão, então, reforçar que o PDUI ele funcione dessa condição macro que a gente tem, né? Então, que ele faça tudo acontecer, tentando fazer essa gestão regional, né? Esse plano de funcionamento regional, esse macro do macro, ok? E então a gente tem também a lei número 6.766 de 1979, tá? Eu trouxe aqui a regra do jogo. Ela estabelece normas gerais para o parcelamento do solo em áreas urbanas, tá? Então, ela funciona para controlar a expansão urbana das cidades, controlar a expansão das cidades, tá? Então, ela define que as regras para subdivisão de glebas em lotes, elas podem garantir um crescimento de uma forma mais ordenada, de uma forma mais planejada, tá? E essa lei, ela define 2 tipos de parcelamento, tá? A gente tem o loteamento e a gente tem o desmembramento. O loteamento, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ele é caracterizado pela abertura de novas vias em logradouros públicos, exigindo infraestrutura mínima, água, esgoto, drenagem, iluminação, acesso viário, tá? Então, vocês vejam que ela tem essas subdivisões, tá? Ela tem esses eixos, né? Essas novas vias. E o desmembramento, não, tá? O desmembramento, ele ocorre sem essa criação dessas novas vias, e ela só divide a gleba, tá? Ela acaba dividindo a gleba a partir da via já pré-existente, tá? Então, loteamento, né? Criação de novos lotes, vamos pensar assim, os lotes, né?
precisam dessas vias e o desenvolvimento não, tá? E é obrigatório que o parcelamento seja aprovado pela prefeitura e registrado em cartório, tá? E a lei exige doação de parte da gleba ao poder público para equipamentos urbanos, comunitários e áreas verdes. Além disso, o projeto deve ser compatível com o plano diretor de cada município. Okay? E essa lei, ela responsabiliza os empreendedores pela implantação de infraestrutura básica antes da comercialização dos lotes. O município atua como fiscalizador e regulador. Não sei se tem gente de Ponta Grossa, né, mas tem uma empreendedora que chama Prestes, né, e a Prestes, ela cria grandes condomínios com 300 apartamentos, mais ou menos, né, e ela propõe esses condomínios e ela já traz para aquele bairro onde esse condomínio vai ser implantado, por exemplo, essa parte dessa... Oi, Fran, de Ponta Grossa. Então, a Prestes, né, é um exemplo que eu sempre gosto de trazer. Ela traz para aquele bairro parte de uma doação para o poder público, tá? Então, ela propõe, se aquele bairro não tem uma creche, eles podem propor essa creche. Se aquele bairro não tem uma área verde bacana, não tem um centro comunitário, ela pode propor, tá? Então, faz parte da proposição desses loteamentos. Por quê? O que se pensa, né? Por que isso? Tem uma lógica. A partir do momento que em um bairro você instala 300 apartamentos, são 300 famílias que vão aumentar naquela região. Então, o que a gente precisa? Suprir as necessidades básicas da região para não deixar faltar para quem já estava lá, né? Então, se vai ficar apurado de escola, de creche, pode-se criar uma creche. Se vê que está precisando da criação de um centro comunitário, ai, não, aquela região está precisando de um melhoramento das vias, né, da mobilidade. Aplica-se isso, tá? Então, fica, por exemplo, a cargo da Prestes, né, que é empreendedora, fazer isso, né? E desafios de informalidade e conflitos. Tá? Então, a aplicação da lei, ela é limitada pela proliferação de... Cadê? Eu já vou responder no chat aqui com vocês. 1.300 municípios brasileiros possuem menos de 5.000 habitantes. Já vamos falar sobre isso, porque é muito município, né? É muito município que a gente vê que a gente não tem essa criação de plano diretor e faz falta, né? Porque eu acho que todo município começa com 5.000 habitantes, né? Então, se esse crescimento já fosse ordenado, seria diferente, mas essa é uma outra conversa. Desafios que a gente tem, né, com a aplicação dessa lei. A proliferação desses loteamentos às vezes pode acontecer de uma maneira irregular, uma maneira meio clandestina, tá? E sendo irregular é porque ele não vai cumprir requisitos da lei, né? Mesmo, às vezes, estando registrado, estando certinho, entre aspas, ele tem essa irregularidade. Já o clandestino, o nome já diz, né? Não possui registro, não tem autorização da prefeitura, nada. Então, são práticas que geram sérios prejuízos aos adquirentes do município, né, e pois dificultam a posterior regularização fundiária. E a legislação também se relaciona com os conflitos ambientais, especialmente em disputas sobre ocupação do solo em áreas de risco ou ambientalmente protegidas. A ocupação irregular muitas vezes é fruto de uma exclusão social, confronto com a necessidade de moradia e preservação ambiental. Então, para nós, arquitetos, embora a gente considere um pouco tecnocrática, né, é essencial que a gente fortaleça quando a gente utiliza e se apropria das leis, né? A gente tem que usar como nosso suporte, né? A gente tem que saber utilizar. E a gente tem esse conjunto de instrumentos do Estatuto da Cidade, tá? E a gente tem outras formas de pensar isso. Então, tem algo que a gente pode ver que é o estudo de impacto de vizinhança. Então, se eu vou permitir um empreendimento de 300 moradias ser implementado naquele bairro, então o que
aquele bairro vai suportar? Até onde ele suporta? O que vai faltar nele? Então, a gente faz todos esses estudos, essas articulações, ok? Outra coisa que, né, a gente tem que pensar. A arquitetura hostil, tá? Ela também é chamada de arquitetura excludente, e é uma prática que usa o desenho urbano para restringir a permanência de certos grupos sociais, que vocês já sabem, especialmente os mais vulneráveis. Ela se manifesta de uma maneira concreta, tá? Então, como instalação ali nos exemplos de vocês de barras, instalações de cantos protegidos, às vezes bancos com divisórias, que, né, a gente vê aqueles bancos de praça que tem as divisórias, então que ninguém pode deitar. Então, essa prática, ela é considerada uma violência simbólica urbana, tá? E ao invés de resolver os problemas sociais estruturais, como falta de moradia, ela transfere essa responsabilidade para o campo da arquitetura, tornando espaços fisicamente inóspitos, desconfortáveis, né? Então, isso nega a função social desse espaço, do espaço urbano, então nega tudo que a gente vem falando, tá? Como o espaço social urbano de convivência, um espaço de acolhimento, né? Ela acaba violando o direito à cidade e à dignidade humana, tá? Mas a gente tem, então, a lei Padre Júlio Lancelotti, tá? Que é a lei número 14.489. Eu trouxe uma fotinha do Padre Júlio, tá? A lei, ela é conhecida, né, e sancionada em 2022. E ela surgiu como uma resposta legislativa para essa prática, né, da arquitetura hostil. Ela instituiu, né, que a Política Nacional de Direitos da População em Situação de Rua, e crucialmente, né, ela proíbe expressamente o emprego de técnicas construtivas hostis em espaços de usos livres e usos públicos, né? Então, essa lei é um avanço na defesa da cidadania, sinalizando que o Estado deve garantir ambientes urbanos acolhedores, seguros e adequados às diversidades sociais. E para os arquitetos e urbanistas, o combate à arquitetura hostil está ligado aos princípios do desenho universal e justiça espacial. Tá? E o planejamento urbano deve ser orientado por valores como acolhimento, equidade, respeito, dignidade, justamente em contraposição a essa exclusão, né? Então, vai um contra o outro, de frente ao outro, enfim. Mas, embora essa lei exista, né, a aplicação dela tá difícil, né? Ela tem muitos desafios, porque muitas ações, muitas aplicações da arquitetura hostil, ela é camuflada, tá? Ela é bonita, ela é estética, né? Ela tem um quê de segurança para o proprietário, tá? Então, ela é um pouco complexa, né? Ela tem essa camuflagem, né, na sua aplicação. Então, isso vai exigir de nós, de vocês, né, profissionais, uma maior capacitação técnica e, acima disso, né, é uma sensibilidade ética, né? Que o que a gente já vem falando, nós somos promotores sociais, né? Nós somos agentes sociais, a gente não é só arquiteto que faz reforma de banheiro, que faz reforma de apartamento, né? Vocês têm que pensar que a nossa atuação, ela vai muito além disso, a gente pode atuar nesses grandes nichos, esses grandes guarda-chuvas que compõem a sociedade, né? Então, a gente tem que estar pensando se o nosso cliente ali da lojinha de chocolate que a gente conhece, que ele pede para colocar uma floreira, só que na floreira ele quer um negócio de que ninguém sente. Calma, isso é arquitetura hostil. Vamos ver uma outra proposição, vamos tirar essa floreira, vamos fazer uma vitrine. Então, vocês, como futuros arquitetos urbanistas, vocês têm que começar a pensar nisso, né? Porque uma arquitetura hostil, camuflada, ela acaba sendo exatamente o contrário do que a gente está querendo propor, né? Exatamente o contrário do que a gente se propõe, tá?
E para finalizar, eu vou deixar para nós conversarmos sobre as redes sociais na próxima aula, tá? Porque eu falei demais, como sempre. Mas para finalizar com vocês, o arquiteto e a justiça socioespacial, tá? Hoje a gente, então, revisitou, a gente reviu alguns marcos legais. A gente não viu tudo, tá? Mas a gente viu alguns principais que regem a nossa legislação da arquitetura brasileira, né, o que nos atinge conforme as legislações nacionais, e entendendo que elas formam, então, um arcabouço jurídico, tá, para que o desenvolvimento urbano seja ordenado, seja justo e seja ético. Tá? Então, o Estatuto da Cidade, nos deu os instrumentos para uma função social da propriedade. O Estatuto da Metrópole nos exige pensar numa escala regional, tá? E o LPSU, ele controla o crescimento do solo, tá? E a Lei 14.489, por exemplo, ela reforça, que é a lei do padre, ela reforça a ética de acolhimento, tá? Então, vejam quantos degraus, quantas camadas, pensem assim, que a gente tem que pensar quando a gente vai planejar algo, tá? Desde a micro escala até a macro escala. Então, é como se a gente tivesse um compromisso, então, de arquitetos de refletir se essa legislação, elas atingem e como elas atingem e como elas moldam o espaço construído. Então, a legislação, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, vamos pensar assim, às vezes quando vem alguma questão de legislação, eu falo, legislação, que saco, tem que ler. Não, gente, pense assim, vocês arquitetos urbanistas têm que lidar diariamente com tanta questão de criatividade, tanta criar novo, ser criativo, não. Pensem que a legislação está ali para você obedecer. É só você abrir, ler e fazer, tá? Ela está ali para te ajudar. Então, tenham essa desmistificação da legislação, né? Às vezes a gente vê a legislação e que saco, tem que abrir o plano diretor do município, que tem que ver o zoneamento, tem que ver o potencial construtivo, mas calma, isso é uma estratégia para te ajudar, né? É uma mediação para o teu projeto sair mais fluido, mais fácil, tá? Então, como, né, futuros arquitetos urbanistas, vocês têm, então, um papel de mediação, tá? Entre essa parte técnica e os interesses coletivos, tá? Então, a participação ativa em audiências públicas lá do plano diretor do seu município, às vezes oficinas comunitárias, nos centros comunitários de alguns bairros, dentro desses conselhos, atuação dentro desses conselhos não são, assim, além de possibilidades, elas são compromissos que vocês têm, éticos e democráticos, que vocês podem estar atuando, vocês podem estar convidando, né, a população a conhecer, disseminar esse conhecimento, tá? Então, para que essas leis sejam cumpridas, que elas tenham seu papel, é essencial que a gente transforme as possibilidades legais em realidade, né, em realidade vivida, né? O direito à cidade é um direito coletivo, construído pela ação coordenada entre o poder público, sociedade civil e profissionais. Beleza, pessoal? Vamos lá para nosso chat. Então, de Ponta Grossa, exatamente, né, o que eu falei, porque eu falo da Prestes, porque ela também acontece em Guarapuava, né? Paulo falou, né, dos 1.300 municípios, pouquíssimos possuem, 23% possuem menos de 5.000 habitantes, mas é bastante, né? E eles têm realmente altos custos administrativos. Não seria mais eficiente transformar esses municípios menores em distritos ou bairros? Sim, mas aí tem uma outra questão também, que teve um quê nos anos 80, no Brasil, que muitos municípios se emanciparam. Esse que eu falei, Manfrinópolis, né, era uma vila da família Manfrim, e virou Manfrinópolis, porque teve um incentivo nacional de criação de municípios, principalmente no Paraná. Tá? Então, muitas cidades se desmembraram, né, ali em 80, 90, e criaram esses pequenos municípios. Então, voltar é muito difícil, né? Então, seria melhorar essa gestão, né, criar
propor planos diretores para esses municípios menores ou outros tipos de legislação? Né? Não sei. Fica aí o questionamento. Viaduto da José Alencar em Porto Alegre. Ó, arquitetura civil. É bonita, né? Ela é bem bacana. E só que... não sei opinar porque não li muito sobre o projeto, né? Mas às vezes essa transformação dos bancos, por exemplo, em formas mais arredondadas, que as pessoas não conseguem deitar, às vezes ela pode se tornar uma camuflagem de arquitetura hostil. Mas, assim, muito bonito. Depois eu vou estar olhando profundamente o projeto, porque eu não conhecia, tá bom? Mas dúvidas, pessoal? Aqui no Rio de Janeiro... a gente tem aluno do Brasil inteiro, né? Aqui no Rio de Janeiro tem bairros antigos com áreas que parecem cidade fantasma. Meu Deus, tudo degradado e abandonado. O principal problema é segurança. Só se vê arame farpado nas construções. Exatamente. Por quê? A cidade precisa de olhos, né? Jane Jacobs já falava isso. Dê olhos às cidades, então dê uso à cidade o dia inteiro, que uma cidade que pessoas transitam, que pessoas fluem ali diariamente, em vários horários, se torna mais seguro. E Rio de Janeiro tem isso, né? A partir de umas 5 horas da tarde, o centro é muito perigoso. Por quê? Porque não tem fluxo, não tem gente circulando, não tem gente trabalhando. Enfim. Quase deu tempo, gente. 19h57, prof. Renan já está aqui, prof. Já terminei. Não me atrasei tanto. Certo, prof. A gente volta então semana que vem para dar sequência na aula. Obrigado, Isso. prof. E até mais. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Até mais.